Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vamos falar hoje sobre dinheiro, no nosso caso, da falta dele. Vamos falar hoje sobre a situação do Matheus Vital, que pode servir ao Vasco em relação à grana. Falar um pouco do Cleiton, a negociação pode não acontecer. E falar um pouco também sobre a situação de pagamentos do Vasco, como está andando. Antes de tudo, quero agradecer a vocês que estão curtindo meus vídeos. Meu último vídeo foi bastante curtido. Vocês estão atendendo meus apelos. Muito obrigado. Eu sei que é chato ficar pedindo para curtir, mas é YouTube, nós tem que pedir, né? E então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, ajuda o Vascaíno Sincero. É nóis, vamos que vamos. Bem, eu vou começar falando sobre os pagamentos, né? Porque é a informação que eu vou perder menos tempo assim falando. O Vasco ele organizou algumas contas nessa quinta-feira. Ele pagou, deixa eu pegar minha colinha aqui. Ele pagou maio e junho dos funcionários, o maio que estava atrasado e junho dos funcionários que recebia até R$ 1.500. Dos jogadores, ele pagou a CLT e a imagem de junho e foi isso. O que está faltando agora é o resto dos pagamentos para os funcionários. E para os jogadores está faltando a CLT de julho. Lembrando que o Vasco, a folha só vence dia 20. O combinado do pagamento é só dia 20. E está faltando imagem de abril, maio e junho. Estamos caminhando um pouco, né? Devagar e sempre. Mas, enfim, tenho fé que isso uma hora vai se resolver. A diretoria está correndo com esses vencimentos para não deixar sempre ficar em 3 meses de atraso, para não acabar tendo sanções na justiça. Mas ainda é pouco. O Vasco ele vive uma situação complicada e agora eu já entro no lance do dinheiro. O Vasco, o balanço desse semestre do Vasco foi terrível, um déficit de 12 milhões, ou seja, 12 milhões de prejuízo. Lembrando que no início do ano, a projeção do Campelo é que o Vasco tivesse um saldo positivo de mais de 70 milhões. E com esse prejuízo de 12 no primeiro semestre, muito difícil que o Vasco vá alcançar essa meta. Acho que muito difícil o Vasco conseguir não ficar no negativo no ano. Vai depender de muitos fatores complicados. O Vasco, no planejamento, né, de início do ano, o Vasco estava planejando algumas vendas. Estava no meio do seu planejamento para esses 70 milhões, algumas vendas de jogadores que não aconteceram. Esperava-se uma venda ou do Andrei, ou do Ricardo Graça, ou do Marrone. Não houve nenhuma proposta pelo Andrei, até onde a gente sabe não houve nem sondagens. Houveram algumas sondagens ao Ricardo Graça, mas nenhuma proposta oficial. E houveram algumas sondagens pelo Marrone, chegou até a ter alguns inícios de conversas, mas não formalizaram nenhuma proposta oficial. A única proposta que de fato foi feita para o Vasco foi para o garoto Lucas Santos, que foi lá do CSKA e tal. Na época balançou um pouco o Campelo, porque esse dinheiro do Lucas Santos poderia ajudar a saldar o ano do Vasco, mas houve uma pressão muito grande da torcida para não vender o garoto, porque seria um valor muito baixo para a venda do Lucas Santos. E o Campelo resolveu segurar ele, primeiro para não arrumar problema com a torcida. O Campelo ele já tem uma moral baixa com a torcida, então vender um garoto assim poderia causar um problema. E depois para ver se ele conseguiu uma venda melhor futura. Nada disso aconteceu, ele não vendeu nenhum dos garotos da base e não teve essa receita de ativos do clube. E a maior fonte de receita hoje no futebol brasileiro é essa venda de jogadores, já que muitos clubes estão com problemas financeiros e problemas de penhora. O Vasco tem um monte, mal pode contar com o dinheiro da TV. Então, como o Vasco não conseguiu essa venda e o Campelo não conseguiu arrumar outras formas de arrecadar fundos com patrocínio, com bilheteria, com ações de marketing, como nada disso foi feito, o Vasco arrumou um prejuízo grande e vamos até o final do ano assim, aos trancos e barrancos, tendo que ver assim, segurar para poder pagar as contas em dia. E vamos ver no que vai dar, né?
Levando isso em conta, tem aí a situação do Matheus Vital, que hoje está no Corinthians. O Matheus Vital que foi vendido para o Corinthians por algo entre 5 e 8 milhões de reais. Não se sabe ao certo o valor que o Matheus Vital foi vendido, a real é essa, porque nessa época houve a venda do Matheus Vital e do Maddison. E não, até hoje essas duas negociações são estranhas, a gente não tem certeza dos valores. Mas o que pinta aí na boca do povo é que o valor gira entre 5 e 8. Pois é, já houve uma proposta para o Corinthians pelo Matheus Vital e o Corinthians ele estipulou mais ou menos algo em torno de 55 milhões de reais. Então para pensar comigo. O Vasco vendeu o Matheus Vital por 5 milhões para o Corinthians. E o Corinthians vai revender o Matheus Vital por 55. Ai meu Deus, eu nem posso colocar isso na conta do Campelo, é uma tristeza. O lance de vender mal é sistemático no Vasco, cara, é uma coisa bizarra demais. Eu simplesmente, eu já abstraí, tá ligado? Tento nem pensar tanto nisso para não passar mal. Ainda não existe nada de concreto, houve uma primeira sondagem com o Corinthians e ele estipulou mais ou menos essa situação. Se chegar próximo desse valor, talvez o Corinthians venda. Ou seja, pode não ser esses 55, mas pode ser algo perto disso. O Corinthians ele não está numa situação financeira também boa, ele também está com um déficit absurdo, muito maior do que o do Vasco, beira quase os 100 milhões. O Corinthians ele tem algumas coisas para arrumar em questão financeira, já está tentando vender o Gabriel, que já tem uma situação encaminhada, e o Matheus Vital pode ser o próximo para pelo menos amenizar o fluxo de caixa do Corinthians. Tá, Vascaíno sincero, mas por que você está falando tanto de uma negociação do Corinthians? Porque essa negociação ela pode ser benéfica para o Vasco. Caso o Corinthians venda o Matheus Vital, o Vasco tem direito a 15% do valor dessa futura venda e também tem um valor referente ao clube formador. Então o Vasco pode conseguir alguma bolada aí que pode ajudar a finalizar alguns débitos, se não saldar o ano, pelo menos colocar a casa em dia, caso esse dinheiro não vá em alguma penhora. Mas caso isso não aconteça, o Corinthians de fato vendendo o Vital, o Vasco ele pode receber um bom valor em cima disso. Levando em conta que essa negociação que tá acontecendo lá com o Corinthians e o Vital tem um prazo para ocorrer, então muito possivelmente nas próximas semanas vai ser concretizada se vai acontecer ou não. E isso acontecendo, o Vasco tem lá a sua bagatela para poder receber e poder saldar parte da sua dívida, né? No caso, dívida com os funcionários e jogadores. A única coisa que me entristece nisso, cara, é que, primeiro, o valor, né, cara? O Vital ele foi vendido por um valor absurdamente baixo. Chega a ser até criminoso de tão baixo. É absurdo pelo potencial que o jogador tem. O Vital ele não é nenhum craque. Ok, você pode falar que ele não é nenhum craque, mas hoje, no atual elenco do Vasco, nesse meio campo, ele teria vaga. Entendeu? É um jogador que está sendo valorizado, tem já um potencial de revenda no mercado, e o Vasco poderia ter um lucro muito maior do que ele teve, né? Porque para pensar, o Corinthians vai vender o Matheus Vital absurdamente acima do que ele comprou. O lucro do Corinthians em cima dessa venda é absurdo. Entendeu? É uma pena que o Vasco vai ano e vem ano, continua não sabendo vender seus atletas. Então, forma o jogador, não consegue fazer nada de bom com ele, não fica no Vasco e é vendido por um preço mínimo, e quem adquire depois vende ele por um preço absurdo. Lembrando que o Coutinho, o Vasco já recebeu muito mais com o mecanismo de solidariedade das vendas do Coutinho do que ele recebeu quando ele vendeu de fato. Então, sabe, a balança é absurdamente negativa. Bem, por último eu quero falar sobre a situação do Clayton, até agora eu não sei como é que se fala o nome desse jogador. O Atlético Mineiro está fazendo meio que ouvido de surdo, né? Não tá respondendo o Vasco.
E o prazo é até sexta-feira. Se até sexta-feira não houver uma resposta definitiva do Atlético Mineiro, o Vasco vai desistir da negociação. O Atlético Mineiro está numa situação complicada agora. Com a sua situação no campeonato, talvez ele utilize times reservas. E com isso o Cleiton parece que será utilizado no elenco. Então está pesando um pouco isso se vai liberar ou não o jogador. Porém o Vasco não pode esperar. Se o Cleiton não vier, a diretoria já vai em cima de um outro nome. Então não vai aguardar a boa vontade do Atlético Mineiro para sempre. Tá certo que quem precisa é o Vasco, o Atlético Mineiro não precisa. E se o Vasco não quiser aguardar, paciência, né? Mas como eu disse, a urgência é nossa. E se de fato o Atlético Mineiro ficar com esse jogo duro, pelo um jogador que nem é isso tudo, o ideal é a gente sim, de fato, ir atrás de outro nome, porque não vale a pena ficar aguardando. Bem, gente, em base seria isso. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a situação da venda do Matheus Vital. O que vocês acharam, o que vocês acham até hoje desses valores e dos valores dos jogadores que saem do Vasco? E também sobre o Cleiton. Você quer que o jogador venha? Você não quer? Por quê? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou ou não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o meu canal. E é isso aí. Beleza? Então valeu, falou e até mais.